Estamos de volta com o programa Observadores deste domingo, hoje falando sobre saúde e lembrando sempre ao nosso telespectador que ele pode recorrer aos programas anteriores, assim como deixar mensagens, comentários, críticas e sugestões. Através dessas sugestões é que nós escolhemos o tema de hoje e esse contato pode ser através do facebook.com/observadoresmarabá, é o nosso endereço nessa rede social, onde ficam os links nossos dos programas anteriores e também existe a possibilidade do contato via e-mail através do observadoresmarabá@grupocorreio.com.br. Nós voltamos ao tema de hoje, recebendo aqui o médico Vilde Cavalcante, com endocrinologista, e tendo a parceria da minha colega de trabalho, Jaqueline Chagas, da nossa equipe do jornal Correio. Dr. Vilde, a gente falou bastante aí sobre gordura abdominal no final do bloco anterior e eu tinha prometido ao nosso telespectador nós também dedicarmos um tempinho a falar sobre o diabetes, que é uma preocupação sempre muito grande da sociedade moderna e é uma doença que nos impõe uma série de limitações de vida e cada vez mais tem afligido a população, principalmente a população brasileira. Nos explica um pouquinho sobre o que é o diabetes e como nós chegamos a essa condição. O diabetes é uma doença muito presente no mundo atual, tá? Principalmente da década de 80 para cá, ela vem crescendo assustadoramente, entrando na história da obesidade, que vem trazendo com ela algumas doenças metabólicas. Um elenco dessa doença é o diabetes, por exemplo, né? E existe alguns tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, tipo 2, que são mais presentes. E o mais presente ainda desses diabetes é o diabetes tipo 2, que está relacionado com o estilo de vida, certo, com ganho de peso, com sedentarismo, com alimentação rica em carboidrato. E o que é o diabetes? É um acúmulo de açúcar, tá, no sangue, além do limite da normalidade. O indivíduo é considerado diabético quando ele faz o exame no laboratório, que é a glicemia de jejum, e tem um valor maior que 126. Não em uma amostra, em mais de uma amostra, tá? E aí ele é considerado diabético. Ou, às vezes, o valor, quando ele faz um teste de tolerância oral à glicose, um estímulo com açúcar. A gente dá um açúcar e vê a resposta. O que pode acontecer dele ter um jejum normal, mas a resposta dele ao açúcar, ele responde como se fosse diabético. E eu gosto de dizer da importância dessa doença para o mundo hoje, porque ela é capaz de matar um indivíduo a cada 5 segundos no mundo. Nossa, como que é que eu não ouço as pessoas assim, do lado morrer através de diabetes? Mas o diabetes, ele eleva o risco de infarto, de derrame, tá? De doenças dos rins. É a segunda causa de amputação de doença, amputação de membros no mundo, perdendo para acidente de carros, tá? Então, assim, a gente vê que é uma notícia assustadora, os dados que o diabetes traz, né? As estatísticas, né? Mas a gente percebe que você falou como uma doença limitante, que limita as pessoas. Eu entendo um pouco de uma maneira um pouco diferente. Uhum. Eu digo que ela cobra disciplina das pessoas. Na verdade, nós deveríamos ser disciplinados desde quando criança, na alimentação, por exemplo, de selecionar os alimentos corretamente. Talvez a gente não viria uma população com diabetes, né? Então eu digo assim, que quem tem diabetes precisa ter um pouco mais de disciplina. E o tratamento, ele depende principalmente dessa disciplina, ele cobra do paciente. Qual é a principal fonte de açúcar? Porque tem gente que fala que é o açúcar, tem gente que fala que vem mais do carboidrato, que vira açúcar no sangue. Tá. Na verdade, o que acontece no paciente que tem diabetes tipo 2, ele tem um hormônio que é secretado pelo pâncreas, que esse hormônio é a insulina. Tá? Entenda que esse hormônio, ele que é responsável
por retirar esse açúcar do sangue e transportar ele para dentro da célula, por exemplo, célula muscular, para gerar energia, gerar movimento. Então, eu só movimento o meu braço porque eu estou tendo energia gerada por uma fonte de energia, que a nossa fonte principal é a glicose. Tá? E de onde vem essa fonte? Dos alimentos, que pode ser da fruta, que tem a frutose, outros da sacarose, que é o açúcar de casa, do dia a dia. Tá? E aí tem os diversos tipos de açúcares que a gente está sendo bombardeado hoje de informação, né? E, de certa forma, os alimentos em geral têm alguma fonte de energia. Tá? Por exemplo, uma batata, ela tem uma fonte de carboidrato. Né? Algumas frutas que têm um índice glicêmico mais alto, ela tem um poder de elevar a glicose mais rapidamente. Nossa tapioquinha, ela é fantástica, tá? Mas ela também tem uma fonte de açúcar, através do carboidrato. Não que seja mal, não é isso. Mas a gente tem que ser comedido na alimentação, tá? Tem o stevia também, né? Esse açúcar é mais saudável? Ou é a mesma coisa? Na verdade, a gente pode falar dos adoçantes. Sim. Tá? E aí tem uma polêmica, usar açúcar, usar adoçante, qual é o mais saudável? A gente vai na internet e vê que adoçante faz mal, adoçante leva a diabetes. Tem uma polêmica aí. Era uma das perguntas que eu ia lhe fazer, se adoçante faz mal. Né? E aí eu digo assim, o que faz mal é a palavra muito e a palavra excesso. Né? Então, assim, imagina que se eu tenho diabetes, se eu só tomasse um café da manhã, tá? Com um pouquinho de açúcar, e fizesse o exercício e comesse de forma moderada ao longo do dia, traria algum mal? Não. Mas eu quero substituir esse açúcar por um adoçante. Seria melhor? O adoçante tem um índice glicêmico menor, ou seja, um poder de elevar a glicose no sangue é menor. Então, eu estou fazendo uma substituição. Então, uma maneira de substituir. Só que, porque adoçante, eu não vou usar em excesso. Se eu usar em excesso, lembro que ele tem corantes, tem um sódio a mais, aí vai trazer problema. Só que a sociedade usa adoçante em tudo, até num refrigerante zero, por exemplo. Né? E a gente vai, ao longo do dia, substituindo o açúcar usando adoçante, e às vezes acha que porque é adoçante, despeja o adoçante, não gotinhas, e faz o mal. Eu digo isso porque, como eu te falei, né, o mundo das blogueiras, o mundo do fitness, tem cada vez mais canais no YouTube falando sobre vida saudável, estilo de vida saudável, e na hora de fazer as receitas, eles pedem para substituir o açúcar, ou enfim, outros adoçantes, pelo stevia. Então essa era a minha dúvida, se o stevia é realmente mais saudável, se não assim é. Como o stevia, como a sucralose, tá? Você conseguiu substituir uma fonte de energia com poder de elevar mais o açúcar no sangue, né, a glicose, por outros que têm um índice glicêmico menor. Então, de certa forma, é mais saudável. Mas não é porque é saudável que a gente vai abusar. É abusar. Tá? Doutor, como que é descoberto em geral o diabetes? Através de um exame que a pessoa foi fazer para uma outra condição e de repente descobriu que estava desenvolveu diabetes, ou características do dia a dia podem ser indicativas? Perfeita pergunta. O diabetes é uma doença, na maioria das vezes, assintomática, não tem sintomas, tá? E quando ele vai manifestar, já está um pouco tarde, já está apresentando alguns sintomas. Então, como eu falei, a maioria não tem sintomas, então a gente tem que ter um rastreamento ativo na população. E uma das maneiras é o exame de glicose no sangue que eu falei. Certo. Mas quando manifesta sintomas, o que é característico, tá? O indivíduo que está, por exemplo, acima do peso, ele começa a perder peso de maneira que ele não sabe explicar, começa a urinar muito à noite, às vezes acordando 4, 5 vezes à noite, começa a sentir boca seca, dores no corpo, uma turvação visual, tá? Isso é um indicativo de que pode ter diabetes. Então é a hora de ir fazer um check-up e, claro, fazer uma glicemia de jejum, que é um exame simples, tem na rede pública, em qualquer laboratório, e muito fácil de diagnosticar, né? Mas é como eu falei, nem todos apresentam sintoma de início, né? Ele é silencioso, traiçoeiro, né?
hereditariedade é um fator? Ter pessoas na família aqui? Perfeito. Hereditariedade, ela é um fator de risco. Se eu tenho um familiar direto, como pai, mãe, irmãos, e eu estou acima do peso sedentário, eu tenho que me alertar que provavelmente lá no futuro eu devo desenvolver diabetes, né? Então, quando eu tenho algum familiar muito próximo, pai e mãe, que tiveram diabetes ou que tem diabetes, eu tenho que já começar a mudar meu estilo de vida com um pensamento de não ganhar peso, tá? Então, é um fator de risco a hereditariedade, com certeza. Desse primeiro contato da pessoa que está desconfiando de um possível diabetes com o profissional endocrinologista, a partir daí é feito o quê? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo na identificação, você fez o diagnóstico do paciente. Perfeito. Né? É entender como é que é o estilo de vida daquele paciente. Porque a primeira medida que tem que ser feita, ele vem nos livros que eu digo, em todos os livros de medicina, é chamado MEV, mudança de estilo de vida, tá? Então, estimular o paciente a praticar atividade física, a ter uma dieta saudável, tá? Esse é o primeiro, é o fundamental. E depois avaliar se naquele momento ele precisa ser medicado, tá? Então, o tratamento, ele requer medicação e mudança do estilo de vida. Perfeito. Tá? Voltando à questão hormonal que a gente tratou no bloco anterior, e a gente está falando sobre isso no controle de peso, eu estava lembrando aqui sobre aquela temática envolvendo o Ronaldo Fenômeno, quando ele jogava ainda, né? Ele sempre era muito questionado pelos cronistas esportivos quanto ao peso, né? E até no final da carreira foi muito tratado como gordinho, e ele sempre destacava essa questão hormonal dele. Como é que o senhor vê essa questão, como é que a gente pode explicar essa questão hormonal a partir desse exemplo, desse esportista muito conhecido? Imagina que o Ronaldo, quando ele estava em atividade, ele tinha um gasto de energia muito grande. De repente ele foi diminuindo a atividade, foi diminuindo e houve um ganho de peso, tá? Ele tem um problema, parece ser um hipotiroidismo, né? O que a mídia coloca, né? Que é uma disfunção da tireoide, onde a tireoide, que é responsável por parte do metabolismo do corpo, através de alguns hormônios, Perfeito. digamos que ela deixou de ter a produção adequada dos hormônios da tireoide. E aí ele passou a ter o hipotiroidismo. Quando o indivíduo tem o hipotiroidismo, existe uma dificuldade para perder o peso. Mas eu tenho pacientes, por exemplo, que têm hipotiroidismo que nem requer ganho peso e até perde peso, tá? O que não é muito comum. Às vezes o ganho de peso é causado por um edema, um inchaço. E na maioria, ou alguns pacientes, na verdade, querem achar alguma justificativa, tá, para dizer que só é um problema hormonal. Eu falei sempre, a obesidade, ela é multifatorial. Com certeza o problema hormonal deveria estar atuando ali para dificultar a perda de peso. Então aí que é a importância da gente avaliar e cuidar. Por que eu usei esse exemplo? Chegou um momento já naquela reta final da carreira dele que ele passou a não rebater mais a questão de ser gordinho. Ele começou a dizer assim, não, essa é a minha condição, Certo. devido a essa questão hormonal, e o meu peso é esse. Mas chegou um momento também que ele perdeu peso e toda a população brasileira viu isso aí. Eu acho que foi num programa, não foi? Foi, Para exato. perder peso, foi um desafio. E ele perdeu, assim, um peso fantástico, não foi? Foi uma grande diferença. Né? E todo mundo acompanhava o estilo de vida dele, a mudança que ele teve de comportamento, de atitude. E houve algum impedimento para ele perder peso? Vocês viram? Não. Ele perdeu peso adequado. É só questão da disciplina Da mesmo. disciplina. Provavelmente, ele deve ter feito uma avaliação pré antes de entrar no programa, ajustou o nível de hormônio dele, Perfeito. foi para o programa e perdeu peso adequadamente, né? Como todo mundo. O Né? estresse também é um fator determinante para a obesidade? Gostei da pergunta, Jaque, e eu sei como a gente vai tratar bastante sobre essa questão do estresse. Eu vou pedir para o Dr. Vilde segurar um pouquinho a resposta à tua pergunta, para a gente dar essa resposta após o intervalo. Ok. Telespectador, continue conosco aqui no SBT, no canal 26, nós voltamos após o intervalo.